Convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. E se você curtir o nosso conteúdo, não esqueça de deixar um like e, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Assim, você estará ajudando o crescimento do nosso canal. A autoconfiança nos leva a agir de maneira imprudente, não levando em conta os riscos que corremos quando procedemos de tal maneira. Hoje conheceremos a história de um jovem muito arrogante, que possuía uma opinião tão forte em suas decisões que foi traído pela sua autoestima. Em uma noite de Sexta-feira Santa, quando retornava para sua casa, Gideão conheceu uma linda jovem que se chamava Sumara. Ela tinha se mudado para uma pequena cidade do agreste pernambucano, que ficava próximo da cidade de Caruaru, e foi uma paixão imediata que se acendeu nos corações de ambos. E pouco tempo depois, eles iniciam o namoro. Era o ano de 1993. Sumara apresenta o jovem aos seus pais, e Gideão, em pouco tempo, se tornou uma pessoa muito querida pelos pais da jovem, que se chamavam Seu Benedito e Dona Inaura. Da mesma forma, os pais de Gideão, que se chamavam Senhor Francisco e Dona Lauriette, tinham o mesmo afeto por Sumara, pois ambos eram filhos únicos, fortalecendo assim o laço familiar entre eles. Com o passar do tempo, Sumara percebe o gênio forte do seu namorado, que não mudava de opinião em determinados assuntos, mesmo que ela tentasse mostrar o outro lado da situação. A mãe do jovem sempre lhe dizia: na vida temos que ter prudência em tudo, pois nem sempre o que achamos conhecer profundamente irá nos livrar de algumas consequências por falta de temor. Gideão, desde cedo, trabalhou com seu pai, onde descobriu seu talento na revenda de confecções nas feiras dos polos existentes na região. Em pouco tempo, ele se organiza e compra uma moto, que viabilizou a sua locomoção para o trabalho e a escola à noite, e também nos dias em que se dirigia à casa da sua namorada, onde chegava sempre às 19h30, e quando se aproximava das 21h15, ele seguia para sua casa, que ficava a 10 quilômetros, em um sítio que pertenceu aos seus avós, e o seu pai tinha um enorme carinho pela propriedade, onde viveu muitos momentos e, por essa razão, não desejava dar fim ao local. Um ano depois, o casal anuncia o noivado e as famílias comemoram e dão todo o apoio ao jovem casal. O pai de Gideão chama o filho e o aconselha: já está na hora de colocar a cabeça para pensar e olhar com mais responsabilidade para o futuro. Reveja algumas atitudes suas. E o jovem responde: pode deixar, meu pai. Irei me sair bem. Assim espero, diz o seu pai. Os dias se passam. Era uma noite de Sexta-feira Santa. E, como sempre, todos da família mantinham as suas tradições, que foram herdadas pelas gerações passadas. Gideão estava na casa da sua noiva. Em um determinado momento, o casal conversa sobre o significado desse dia
E o jovem pergunta à sua noiva: Sumara, o que você acha do dia de hoje? E ela lhe diz: é um dia muito especial, onde o nosso Senhor foi morto por nossos pecados, e por isso meditamos e rezamos profundamente, pensando em seu sacrifício. E o jovem responde à sua noiva: quando criança, acreditava em tudo isso, mas hoje, para ser sincero, não vejo nada demais. Para mim, é como um dia comum. Bate na boca, Gideão, misericórdia. Hoje é o dia que o coisa ruim e algumas almas vagam por aí. E se você não tiver o temor, essas coisas ruins podem aparecer no seu caminho, diz Sumara. Gideão dá um sorriso e diz: para mim, depois que morremos, tudo acabou. E Sumara, olhando para Gideão, diz: que Deus tenha misericórdia de ti. Ele sorri e abraça a noiva. As horas se passam, e quando se aproximava das 21h10, ele se despede como sempre fazia, com um forte abraço e um longo beijo como de costume. E antes que o jovem siga seu caminho, Sumara lhe diz: vai com Deus, meu amor, que Jesus lhe proteja. E ele segue seu caminho tranquilamente, como sempre fazia. O silêncio da noite se torna sua companhia, quando ele sai da estrada asfaltada e pega a estrada de terra, que levava até a sua casa. Subitamente, ele nota ao longe da estrada uma luz de vela. Porém, ele não se intimida e segue seu caminho. E ao se aproximar, percebe que na verdade era um vaqueiro montado em um cavalo, com suas vestes de trabalho. Porém, aparentava estar participando de um ritual religioso, mas estava sozinho. E ao passar pelo estranho homem, nota o seu semblante concentrado, que fixava o olhar para o caminho. Gideão sente seu corpo ficar todo arrepiado e acelera sua moto para se afastar o mais rápido possível. Porém, ao olhar no retrovisor, nota que por mais que ele acelere, a estranha visão vai se aproximando cada vez mais, e as chamas da vela tomam conta do vaqueiro e do animal. E nesse momento, um riso sinistro corta o ar. E Gideão aumenta mais a velocidade, porém, o vaqueiro vai se aproximando e fica ao seu lado. E nesse momento, ele percebe os corpos do cavalo e do homem em estado avançado de decomposição, que ultrapassam a moto e somem no meio da escuridão. E quando o jovem achava que o pior havia passado, a visão reaparece no caminho, só que dessa vez ela vai crescendo absurdamente. E ele escuta a voz rouca do vaqueiro que lhe diz: essa noite levarei a sua alma. O jovem, ao perceber que o estranho espectro iria atingir a sua moto, faz uma manobra arriscada e, entrando, mato adentro e sente uma terrível dor em sua perna e pelo corpo. Porém, tudo isso é esquecido quando ele percebe o estranho ser surgindo na vegetação em sua direção. O medo invade por completo seu coração e o estranho ser olha para o jovem e diz: a sua sorte é que tem gente demais intercedendo por você. Caso contrário, hoje seria seu último dia. E o espírito some diante dos seus olhos. Minutos depois, o jovem, com muito esforço, se arrasta até a beira da estrada de terra. E nesse momento, faróis de automóveis o iluminam e vozes familiares ecoam no ambiente. Era o seu pai e sua mãe, que ao perceberem a sua demora em voltar para casa, decidiram ir até a casa de sua noiva, o encontrando assim no meio do caminho. Ele é levado ao hospital e no outro dia, após ser avaliado, tem alta e na sua casa relata tudo o que aconteceu sobre o estranho encontro com a alma penada de um vaqueiro. Os seus pais e sua noiva ficam impressionados
e lhe disse que esse foi o preço pago por sua ousadia. Depois desse dia, Gideão aprendeu que na vida não temos o controle de tudo, pois existem situações que fogem totalmente das capacidades humanas, onde só a fé pode nos livrar do mal que nos cerca. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!